Livro dos Salmos 119. Salmos 119, que diz assim: Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os seus estatutos. Então, não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com perdão de coração. Quando tiver aprendido os teus justos juízos, observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Eu acabei de ler o Salmo 119, eu li do verso 1 até o verso 8, e existem alguns conselhos aqui do salmista que são de grande valia para a nossa vida nessa manhã e nos trazem paz, nos trazem esperança, nos trazem vigor para os tempos que nós temos vivido. Primeiro, quando ele começa dizendo: bem-aventurado os retos em seus caminhos. Perceba, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado você pode substituir ela também pela palavra feliz. Feliz aqueles que são retos em seus caminhos. Feliz os retos. Feliz aquele que não olha para a direita nem para a esquerda. Feliz aquele que anda no caminho da santidade. Feliz aquele que preserva os princípios. Feliz é aquele que anda no caminho do Senhor. Feliz os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que se eu caminho na lei do Senhor, se eu coloco os meus pés na palavra do Senhor, se eu ando pelo direcionamento da palavra, eu vou ter uma vida de benevolência, eu vou ter uma vida de bênção de Deus, eu vou ter uma vida de bem-aventurança, eu vou ter uma vida de felicidade. Às vezes você está procurando a felicidade e você está colocando a felicidade nas drogas, você está colocando a felicidade na maconha, a felicidade na cocaína, a felicidade na prostituição, no cônjuge, e você nunca consegue encontrar a felicidade dessa forma. Porque a única maneira de você encontrar o gozo de espírito e a felicidade verdadeira é no Senhor. Somente Ele pode te dar aquilo que ninguém pode te dar. Teu filho não pode te dar, teu pai não pode te dar, teu namorado não pode te dar, teu colega não pode te dar, teu amigo não pode te dar, o mundo não pode te dar, a bebida não pode te dar. Nada nesse mundo pode te dar o que só Jesus pode te entregar. Então, se eu quero viver uma vida feliz, eu preciso colocar os meus passos no Senhor. Eu preciso colocar os meus passos nessa palavra. Porque se eu for guiado pela palavra, eu vou encontrar um caminho de felicidade. Eu vou casar feliz, eu vou namorar feliz, eu vou trabalhar feliz, eu vou me envolver com as coisas felizes, de maneira alegre. Por quê? Porque eu vou estar desfrutando dessa promessa. É um princípio com promessa. Andando nos estatutos do Senhor para viver os seus propósitos. E se eu quero andar na palavra de Deus, por alguns momentos eu preciso olhar somente para o Senhor. Se eu olhar para o lado, se eu olhar para o outro, eu vou afundar, eu vou cair e eu vou me desvincular daquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso estar reto, andando em santidade, olhando para Ele, firme com os olhos fixos nele, para gozar daquilo que Ele tem preparado para mim. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração. É outro princípio com promessa. Se eu buscá-lo de todo o meu coração, se eu buscar o seu caminho, eu vou ser um bem-aventurado. Eu vou ser feliz no meu andar, eu vou ser feliz no meu caminhar. Quando eu busco o Senhor de todo o meu coração. Que a minha vida esteja nele, que a minha mente esteja nele, que o meu coração esteja nele, para que eu consiga assim gozar dos projetos e dos propósitos que o próprio Deus tem preparado para a minha vida, que o próprio Deus tem gerado no meu coração. Busque ele de todo o seu coração e não pratique a iniquidade, mas ande nos seus caminhos.
Não praticar iniquidade é não andar no caminho da maldade. Porque quem anda no caminho da maldade não vai viver os princípios e as promessas que Deus tem preparado para você. Se você decide viver na iniquidade, você vai colher as sementes da iniquidade. Eu tenho dito sobre isso, eu tenho pregado muito sobre iniquidade. Eu falo que o mal desse século não é o pecado, o mal desse século é a iniquidade. Porque o pecado é o ato de desobedecer a Deus. Pecado é o ato de você quebrar um princípio. Só que você pode pecar e se arrepender. A iniquidade ela é pior que o pecado porque ela é a evolução do pecado. Ela é a prática do pecado sem arrependimento. É quando o cara cai e não quer se levantar. É quando ele peca e não quer mudança. É quando ele se acostuma com os seus erros e procura argumento para defender o que é errado. Isso é a iniquidade. Quando você começa a defender o que é errado, quando você começa a defender o que é o caminho torto, quando você começa a dizer que você tem que fazer isso, que papapá, e você procura argumento para defender o que é vontade da carne sua, o que é desejo carnal seu, que não tem nada a ver com coisas espirituais. Aí você usa argumento para defender as suas vontades, para defender os seus desejos. E o salmista está dizendo para você, não ande na iniquidade, não praticam a iniquidade, fuja da iniquidade, mas andam nos seus caminhos, no caminho do Senhor. Por quê? Porque o caminho da iniquidade vai te levar ao inferno. O que condena o homem não é o pecado. O que condena o homem é o pecado sem arrependimento, que se chama iniquidade. Pastor, como assim o pecado não condena o homem? Porque pecar todos nós pecamos. A gente peca conscientemente e inconscientemente. Por isso que eu digo que pior para Deus não é o pecar. Pior para Deus é o pecar e não se arrepender. É você se acostumar com os seus erros. É você tomar gostinho do pecado e você viver na iniquidade. Agora, se você erra e se arrepende, você é perdoado. Você alcança a misericórdia. Porque aquele que confessa e abandona a transgressão, alcança a misericórdia. Agora, o pior é quando você vive na iniquidade, você defende a iniquidade, você procura argumentos para continuar com a mesma vida, você não quer mudança, você vive compulsivamente pelos seus próprios desejos, sendo atraído e levado pela sua própria cobiça. Não praticais a iniquidade, mas anda nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os seus estatutos. Porque se eu guiar os meus passos pela palavra do Senhor, eu vou ter sucesso por onde eu passar. Eu vou ter sucesso no namoro, no casamento, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. O segredo é guiar minha vida pela palavra. Por isso que o salmista disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Porque eu só tenho direção quando eu coloco a palavra no meu caminho. Perceba, a palavra é lâmpada. Segundo, a palavra é luz para os meus caminhos. Quando você anda no escuro, você não sabe para onde andar, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Mas quando você anda na luz, a luz identifica o lugar que você precisa andar, aonde você tem que pisar, por onde você tem que caminhar. Então você percebe a importância de guardar a palavra e caminhar segundo os seus estatutos. Por quê? Porque a palavra é lâmpada, a palavra é luz para os meus caminhos. Então não serei envergonhado como tiver respeito a todos os teus mandamentos. Por quê? Porque o que gera vergonha para a minha vida é o pecado. O que gera vergonha para a minha vida é a iniquidade. E você vai perceber isso constantemente, que quando você deseja caminhar na iniquidade, o resultado do pecado é a vergonha, é o constrangimento, é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que quando você peca, você morre. Por isso que quando você peca, você perde a vontade de orar, de se consagrar, de buscar o Senhor, de estar perto de Deus, porque o pecado gera morte em você. O pecado, ele engessa a sua vida espiritual, a ponto de você perder o prazer das coisas espirituais. Talvez eu estou pregando para alguém que está engessado espiritualmente, que está preso na iniquidade, onde o próprio pecado está tirando de você o desejo de estar com o Senhor. Perdeu o prazer de orar, perdeu o prazer de ler a Bíblia, perdeu o prazer de estar com Deus, porque o pecado veio e engessou
toda a sua vida espiritual. A iniquidade faz isso. Ela esfria a tua fé. Ela faz você viver uma vida apenas de aparência. Gera vergonha. O pecado gera o constrangimento. Então não sereis envergonhado, como tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízes. Então vai ser verdadeiro quando eu tenho o conhecimento da palavra. Quando eu entendo aquilo que eu faço, se torna verdadeiro. Porque é impossível ter verdade se eu não tenho conhecimento. Ok? Por isso que a Bíblia fala que o povo foi destruído pela falta de conhecimento. Por isso que Deus falou uma vez através de Isaías que esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque para Deus não vale a minha aparência, aquilo que eu estou externando, que eu estou mostrando, que eu estou revelando lá de fora. Para Deus vale o que sai do meu coração. E só pode ser verdadeiro o que sai do meu coração quando eu tenho conhecimento daquilo que eu faço. Quando eu conheço a palavra, quando eu entendo o próprio Deus, quando eu entendo o seu evangelho, quando eu entendo os seus princípios. Então observarei os seus estatutos e não me desampares totalmente. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que quando você observa a palavra, quando você se guia pela palavra, quando você vive a palavra, você goza de um princípio que é a proteção. Você não será desamparado. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Porque tem proteção para aqueles que se guiam diante do temor. Tem proteção para aqueles que se guiam diante dessa palavra, para aqueles que guardam a palavra, que escondem a palavra no seu coração, para não pecar, para não errar, mas para caminhar em um caminho de retidão.